Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta. Bora trazer as informações do Fluminense? Clima quentíssimo no CT Carlos Castilho. Hoje, a Hora do Flu esteve presente em Laranjeiras também. Vamos trazer o nosso repórter, Thiago Manolo, que tem informação lá de Laranjeiras para você. Na realidade, a gente tem duas informações para trazer para você e também te mostrar o que está acontecendo no CT Carlos Castilho neste momento, tá? Na gravação desse vídeo, isso está rolando simultaneamente. Mas antes, se você quiser ajudar a gente, não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei e vamos pra cima, galera. Vamos pra cima, sabe que o Hora do Flu, conte com a gente. Estamos aqui todos os dias trazendo conteúdos, tanto aqui em Teresópolis, diretamente lá de Laranjeiras, tentando trazer o melhor pra você. O clima tá tenso, o clima tá complicado e a gente tem finalmente as torcidas organizadas do Fluminense protestando. Eu fiquei feliz porque a gente tá vendo que não tem violência, a gente tem uma torcida organizada que se preocupa com o Fluminense e faltava ela, né? A gente teve a direção se explicando, a gente teve os jogadores mostrando que não teve voz e a torcida do Fluminense calada, mas não mais, tá? Hoje, então, a gente teve aqui este protesto, a gente vai trazer para você, olha só, notícia aqui do nosso querido Jornada KTO. Mais de 40 torcedores foram protestar nas portas do CT Carlos Castilho nessa quinta-feira, né? O grupo, enquanto não houve acordo, ainda há tentativas. Então aqui tem os vídeos, olha só. A gente tem a galera lá protestando. A polícia foi chamada, né, pela própria diretoria, que não esperava essa cobrança, não esperava esse protesto. Parece que esse protesto foi organizado, pessoal, na base ali do silêncio. Então pegou todo mundo de surpresa, tanto a diretoria, não tinha polícia, a polícia chegou depois, né? Então, assim, os torcedores organizaram esse protesto, né? A gente tem aí o pessoal chegando, mas já tem atualizações sobre o que está rolando lá no CT Carlos Castilho. Você deve estar se perguntando por que a torcida está protestando, né? Bom, pelos resultados atuais, né? O Fluminense está aí sem vencer já tem um tempo. E também por tudo que rolou em relação a ceder ali, ou se unir ao Flamengo, acatar o pedido do Flamengo, né? A Fluminense se prejudicou na Libertadores para beneficiar um rival. Então, assim, esse é o contexto das coisas que estão acontecendo aqui. E a torcida se levantou para protestar. No protesto, a gente tem alguns jogadores que foram ali procurados, né? Ou foram ali interpelados. A gente tem aqui o Hércules, olha só, vamos ouvir. Vambora, Hércules. É o Hércules. Ô, Hércules. Divide a bola, pô. Substituído no intervalo. Tu se machucou? Ou te tiraram porque saiu. Saiu ou você tava machucado? Quando tu saiu, o time acabou. Toma rapidinho, irmão. Aqui não tem câmera nada, mas só o torcedor. Cobra. E cobrar da Hércules, cobra, Hércules. Vocês são a gente. A gente quer ajudar. Então, assim, primeiro, esse vídeo já mostra que o torcedor quer saber, né, o que aconteceu com o Hércules para ser substituído no intervalo do jogo contra o Rivadavia. Se ele estava machucado, beleza. Se estava cansado, beleza também. Porque a substituição não fez muito sentido, não é isso? Só que aqui a gente não consegue ver, eu particularmente não consegui nem ver o Hércules, tá? Tá bem pequenininho, talvez ele não quis falar nada para não se complicar, porque se ele fala não, eu tava bem, aí já joga força pro Zubeldia, que já disse hoje que não sabe o que fazer. Se tu não sabe do que eu tô falando, tem vídeo aqui no canal Hora do Flu, dá uma olhada lá. A Hércules foi um, Freitas já foi, o James também, e Guga, olha o Guga aí, pessoal. Mas tem que ouvir, pô. As palavras ontem não foram exatamente o que eu queria falar. Caiu mal pra caralho. Muito, pô. Ele tá explicando aqui, as palavras que ele falou ontem caíram mal, né? Isso aqui foi porque ele disse isto daqui, ó. A gente separou, né, Fluminense? Diretoria. Não tô falando de diretoria do Fluminense, tô falando nossa diretoria aqui. Separamos sim. Olha o que ele falou no fim do jogo ontem. Se ganhasse sempre, o futebol seria sem graça. Sim, o Guga falou isso após a derrota contra o Rivadavia. Doideira, né? Se ganhasse sempre, o futebol seria sem graça.
Aí, meu amigo, pô, pelo amor de Deus, né? Tá, é achar que a gente é otário, né? E a torcida foi pra cima dele e ele explicando, ó. Calma, só fala. A primeira pergunta que a mulher falou foi questão da cobrança da torcida. Eu falei, mano, nós somos responsáveis por isso. E quem tem que mudar isso não é a torcida. A gente não tem que falar que a torcida tá errada. Pelo contrário, porque a torcida tá cobrando porque a gente não tá desempenhando um bom futebol. Aí aqui ele falou que a torcida tá cobrando mesmo, eles apresentando um bom futebol, parará. Então assim, aqui, convenhamos, né, Guga? Não tem como explicar. Mas eu achei maneira a atitude dele. Vocês sabem que eu sou um crítico a Guga, né? Eu não acho que o Guga tem nível de Fluminense. Mas aí sou eu, Thiago, torcedor. Não confunda com o Thiago do Hora do Flu, o apresentador aqui, né? Mas assim, a atitude dele de ter saído do carro e ter encarado os caras, encarado no bom sentido, rapaz, personalidade do Guga, tá? Personalidade, ainda mais pela merda que ele falou, né? Ainda mais pelo que falou. Mas eu gostei, eu acho que foi uma atitude legal dele. Aí aqui tem uma reunião. Reunião será no campo do CT Carlos Castilho, né? Eles conseguiram entrar, tá? Na realidade, quando eu falo que eles conseguiram entrar, parece que houve uma invasão, né? Não, pessoal, não é isso não. O que aconteceu foi, eles conseguiram, né? Fizeram ali a sua força ali fora, cercaram os carros e a diretoria achou por bem abrir os portões para que esses torcedores entrassem, para que conversassem. Segundo o nosso querido Wilson, né, do Central Fluminense, ele vai falar que quem vai participar dessa conversa vai ser o presidente, Matheus Montenegro, Tenório, o França, que é o chefe de comunicação, que foi um dos principais responsáveis por toda a confusão que deu, tá? A falta de comunicação, o jeito que o Fluminense comunicou foi horrível, né? E também o Tenório, tá? Lembrando que esses vão participar. Eu vou falar, cadê o Mário Bittencourt, diretor-geral? Não, aí ele não participou, pelo menos não se tem o nome dele. Além deles, a gente tem Canóbio, Martinelli e Samuel Xavier participando dessa conversa também. Depois a gente vai trazer com mais detalhes o que rolou naquela reunião ali, o que foi prometido para a torcida, o que eles vão falar, porque precisam falar alguma coisa. Outro jogador que também foi interpelado foi o nosso querido Germancano. Mas ele já é diferente, né? Olha só. Tu é brabo. Ô, Cano, cobra os caras, Cano. Cobra os caras, Cano. Cobra os caras. Cobra. Ô, Cano, cobra os caras, Cano. Ô, Cano, cobra os caras. Cobra os caras, mano. Cobra os caras. Aí aqui, né, você tem um cara que particularmente não tem culpa de nada, né? Até porque não joga, né? Coitado, já não joga há muito tempo. E você tem a galera ali, né, mostrando muito carinho por ele e ele respeito, né? E alguém, uma voz, né, que eu não consegui identificar de quem é, da torcida organizada, falando, cobra os cara, né? Eu particularmente acho muito difícil o Germancano cobrar alguém, até porque ele dentro do clube, é claro que ele é um ídolo, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele tá ali como jogador, né? Então assim, é difícil, eu acho que pode ter talvez não, porque a palavra cobrança vem muito do apavoro, né? Mas, cara, conversar, tentar ajudar de certa forma internamente, e ele tem respeito para isso, né? Já que não está jogando, né? Que nos ajude aí, tentando blindar o ambiente, fazer com que os jogadores entendam. Bom, as imagens por enquanto acabaram, mas eu quero mostrar uma coisa e falar uma coisa para vocês. É o seguinte, tá? Quando se tem uma atitude da torcida enérgica, como aconteceu aqui, muitos se dividem, né? Da própria torcida, sou contra, sou a favor, não sou. Eu acho que esse tipo de atitude sem violência, tá? Lembrando que aqui não teve nenhum ato violento, né? Talvez se você hoje no mundo que a gente vive, talvez falar um pouco mais alto é violento, né? Mas assim, pensando em agressões físicas, a gente não teve nada. E eu particularmente acho que esses jogadores, eles precisam entender que eles estão numa grande equipe. E outra, tá? Isso aqui acontece em todas as equipes. Isso aqui não é algo só de Fluminense, tá bom? Então, eu entendo quem não gosta, tá? Entendo o seu lado, mas eu penso o seguinte, jogadores ganham por ano valores estratosféricos. Coisas que nós, pessoas normais, né, nunca vamos chegar nem perto de ganhar. Nem perto da vida boa que esses caras têm.
Então, assim, o futebol ele tem isso, né? Ele tem o bônus, que são valores altíssimos, salários altíssimos, contratos milionários, para alguns bilionários, né? Mas tem esse lado, que é o lado que às vezes as pessoas não gostam, mas esse lado da cobrança ele existe, entendeu? Então existe o ônus e o bônus, não dá para ficar só com o ônus, né? Ou só com o bônus, não dá. Então a torcida se levantou por tudo que vem acontecendo. Eu até acho que a torcida, entre aspas, demorou. Poderia ter aparecido em outros momentos, né? Como o próprio momento do clássico, eu acho que a gente tinha que ter aparecido ali. Porque agora, olha o problema como escalou, né? Escalou para o Fluminense se complicando na Libertadores. Mas é isso, meus amigos. Falei para vocês que estamos hoje em Laranjeiras, e o nosso Thiago Manolo, nosso repórter, estava em Laranjeiras hoje, trazendo informações, e a gente tem 2 informações para você, então segue com o nosso Manolo aí, que tem mais informação aqui. Boa tarde, torcida tricolor, eu sou Thiago Manolo, repórter aqui do canal Hora do Flu, aqui, novamente, nas Laranjeiras, um dia após a derrota vexatória do Fluminense no Maracanã, pela Libertadores, né, contra o Independente Rivadavia, uma derrota doída, né, eu estive no Maracanã ontem. A torcida saiu muito chateada do estádio e eu vim aqui hoje para tentar apurar algumas coisas que saíram na imprensa, né? Ontem saiu uma possível especulação do interesse do Inter Miami no treinador Luiz Ubeldia, mas o que eu consegui apurar que essas especulações elas saíram daqui do Brasil. Lá pelos Estados Unidos não tem nada. O próprio David Beckham, que é o presidente do Inter Miami, ele falou que não tem pressa para escolher o substituto. O Mascherano acabou sendo demitido, ele acabou pedindo demissão, mas o que se fala lá é que ele já iria ser demitido mesmo pelos maus resultados da equipe. E aparentemente não tem nada de Inter Miami com o Fluminense. Agora, se isso pode crescer no futuro, só os próximos capítulos poderão dizer, né? E falando sobre o Zubeldia, ontem ele foi perguntado na coletiva sobre a situação do zagueiro William Midjan, que até agora não estreou. Ele já tem mais ou menos uns 45 dias aqui no Fluminense e ainda não conseguiu estrear. Eu consegui algumas apurações, mas essa eu vou deixar aí pro Ferreira aí falar com vocês aí com mais calma aí. E é isso, eu tô aqui nas Laranjeiras, o que eu consegui de mais novidade aqui eu trago para vocês. Boa tarde a todos aí, sigam e curtam aí o canal Hora do Flu. É isso, galera. Bom, nosso querido Thiago Manolo deixou pra gente explicar essa informação, né? Ontem realmente a gente teve o Luiz Francisco Zubeldia falando sobre o William Midjan, né? Porque o nosso querido é poliglota, nosso Manolo, né? O Manolo é poliglota. Eu tava falando Milan até ontem, agora de tarde, né? Então é isso, gente. O que acontece aqui? Ele não vem sendo utilizado, né? O próprio Zubeldia chegou a comentar o seguinte: ele não vai jogar nem o próximo jogo, nem depois, mas vai jogar, né? E a gente conseguiu algumas informações em relação a isso. Vale destacar que o GE já tinha trazido alguma coisa, mas a gente conseguiu mais algumas informações, então a gente quer trazer tudo sobre o zagueiro William Midjan. Então, se você tem essa curiosidade, você vai saber agora o que tá rolando. Mas antes, por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreve aqui rapidinho e hype o Hora do Flu. Precisamos do seu hype, meu amigo. Ó, ajuda a gente hypando aí. Se você está pelo celular, só arrastar os comentários pro lado, você hypa. É de graça, não paga nada e nos ajuda, tá? Então, muito obrigado aí. Bom, vamos para mais uma apuração, mais uma informação. Olha só, a ausência do zagueiro William Midjan nas primeiras partidas do Fluminense, né? Tem gerado questionamentos entre torcedores, mas a decisão do técnico Zubeldia passa longe de qualquer problema físico ou técnico imediato, tá? Então, o que tá fazendo o William Midjan não ser escalado não é questão física, porque ele tá com saúde. E não é questão técnica, porque ele é um bom zagueiro, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar é isso, né? Porque senão o pessoal pensa, não vale nada, não joga nada. Não é isso, tá? Ele foi contratado juntamente ao Nacional por 5 milhões de dólares, tá bom? Cerca de 25 milhões de reais por aí, né? E ele tem um vínculo com o Fluminense até daqui a 3 anos ainda. São 4 anos de contrato contando com esse. O contrato dele vai até 2029, tá bom? Ele chegou no clube cercado de muita expectativa, eu entendo, até porque Freitas, naquele contexto ali, também estava muito mal, né? No time uruguaio, ele rapidamente se firmou como titular, tá bom? Acumulando ali boas atuações, números ofensivos relevantes para a posição e conquistas importantes. É um cara que faz gol, né? É um cara que marca, tem velocidade, e a torcida, meu amigo, ficou desesperada com a saída dele lá. Então, para você entender
como ele, né, estava bem onde ele estava no Nacional e veio para esse novo desafio, tá? Apesar disso, o contexto da adaptação tem sido determinante para a cautela da comissão técnica. Então, lembra a famosa adaptação, né? Tem muita gente que nem acredita nisso. Eu vi alguns comentários de vocês falando assim: Thiago, não acredito, por que o Lúcio Acosta não precisou de tempo de adaptação e outros precisam? Galera, mas isso é um fato no futebol, tá? Uns se adaptam muito rápido, outros não. Mas se liga no que tá rolando aqui com o Milan, que tem mais detalhes, tá? Milan atuou no futebol uruguaio ao longo da última temporada, tendo sido contratado no Nacional lá em 2025, né, no ano passado, permanecendo como peça-chave da equipe. O ritmo do jogo no Uruguai, embora competitivo, apresenta uma intensidade inferior exigida no futebol brasileiro. Eu falei isso com vocês esses dias, rapaz. Cara, se a gente comparar o futebol uruguaio com o futebol brasileiro, né, a intensidade é totalmente diferente, pessoal. É diferente. Continuando, internamente, agora falando de dentro do Fluminense, a avaliação que o zagueiro chegou em boas condições físicas, até porque estava jogando como titular lá, mas ainda precisa se adequar ao nível de intensidade, velocidade e exigência tática do futebol nacional, tá bom? Então é isso, por isso o Zubeldia optou em um processo gradual, priorizando a adaptação do atleta antes de utilizá-lo em jogos de maior pressão. Outro fator relevante foi a preocupação em não queimar etapas, tá? A comissão técnica entende que lançar o jogador em partidas mais pesadas, sem o tempo necessário de adaptação, poderia comprometer seu desempenho até sua confiança, né? Ele ainda não conseguiu alcançar a intensidade nos treinos, né, ou no futebol brasileiro. Se você coloca e ele é atropelado, já era, né? Nos treinos recentes, porém, o cenário começa a mudar. Então, há uma boa notícia sobre Milan, tá? Os treinos recentes, o Milan vem apresentando uma evolução significativa, mostrando melhor entendimento do modelo de jogo e intensidade compatível com o restante do elenco. Tá bom? A tendência é que o colombiano passe a ganhar minutos nas próximas partidas, iniciando a sua integração competitiva de forma progressiva. A estratégia do Fluminense segue uma lógica de preservar o jogador no curto prazo, tá bom, pessoal? Para potencializar seu rendimento ao longo prazo. Internamente, há uma confiança que Julián Milán se tornará peça importante no sistema defensivo. Digo mais, né? Que eu acho que o Julián Milán está sendo preparado para ser o titular aí, tá? É isso que eu acho. Então, você entendeu todo o contexto, galera. Essa foi uma informação com vários detalhes que o nosso Thiago Manolo conseguiu aqui pro Hora do Flu, né? Uma apuração nossa. E a gente viu que a ideia, todo o planejamento e o que está acontecendo agora recentemente o Milan começou, e eu vou falar Milan pelo resto da vida, Milan, eu vou falar Milan, gente, me desculpa, eu vou ficar com isso daí. Ele conseguiu recentemente, né, uma evolução significativa. Então, ótima notícia pensando aí no futuro do Milan. Ele já começou a sua evolução. Anteriormente ele chegou, galera, assim, com a intensidade abaixo de jogadores que não tem chance de jogar. Mas agora já começou uma evolução ali que chama a atenção, tá? Então em breve, muito provavelmente teremos o Julián Milán. Informação aqui do canal Hora do Flu pra você. No mais é isso, meus amigos. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal Hora do Flu, né? Comente aí, deixa a sua opinião. Foi um vídeo longo, desculpa, mas muitas coisas aconteceram, né? Então é isso, vamos pra cima, tá bom? Rapidinho, parece que acabou o processo, a gente teve aqui, ó, o Marcelo trazendo informação. Após cobranças na entrada do CT, houve uma conversa com o dirigente Matheus Montenegro, Ricardo Tenório, Martinelli René, Canob e Samuel Xavier, conversaram com os torcedores e ouviram cobranças, tá, pessoal? Então, parece que finalizou aí já todo o protesto da torcida organizada, tá bom? Então é isso. Tomara que eles acordem e que consigamos voltar aos trilhos, que vai ser importante. Beijo, gente! Agora sim. Você que chegou aqui, cara, sei lá, escreve aí tricolor de coração. Bota aí tricolor de coração, porque você merece, você é top mesmo. Chegar aqui 20 minutos de vídeo, só tricolor de coração mesmo. Beijo do seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.